Aumento do ódio. Kami Miyako. O corpo de Patecalta tremia de terror quando ela saiu do armazém onde morava e entrou nas carroças de escravos. Ela conseguiu olhar um pouco em volta enquanto caminhava, mas não conseguia tirar os olhos do chão. Não adiantava. Ela sabia o que havia ali: ódio, ódio por ela, desprezo por ela e os olhos cruéis da cidade que a detestava. Há muito tempo ela abandonou o hábito de tocar suas orelhas mutiladas pela manhã, esperando que sua vida fosse apenas um pesadelo do qual ela estava acordando. Estava claro para ela agora que esta era a sua vida e não havia esperança. Viver no armazém não tinha sido tão ruim, a comida era nutritiva, embora barata, e não havia trabalho. Nenhum dos guardas a molestara ou a qualquer um dos outros, e com exceção dos 2 humanos que se identificavam como cardeais e que visitavam regularmente em seu grande armazém, eles não viam nenhum outro ser humano, exceto através das janelas ou quando a comida era trazida e transportada de um espaço para outro. Isso por si só era quase um paraíso. Agora isso acabou. Ela manteve o rosto abaixado na esperança de desviar a ira humana e pensou nos 2 humanos, o velho e a mulher de meia-idade. Ela bufou: se eles são cardeais, eu sou o maldito Pontifex Maximus. Ela disse para si mesma quando a carroça estava cheia e começou a se mover. Seus olhos se arregalaram quando ela olhou um pouco para cima e viu muitos outros armazéns ao seu redor fazendo a mesma coisa. Era novo. Coisas novas trouxeram apenas medo. Nada de novo e bom aconteceu com ela em Kami Miyako. Ela abaixou o rosto o mais próximo possível do colo, inclinando-se para frente e cobrindo a cabeça com as mãos. Ela não queria ver nada quando chegasse à rua principal. Já era ruim o suficiente que ela não conseguisse esconder de si mesma os sons dos humanos. Ela não mudou de posição nem parou de tremer até que outros elfos ao seu redor começaram a falar sobre sair da cidade. Patecalta olhou para cima então, com os olhos arregalados de descrença, o portão do pavor, a própria boca do inferno, e eles estavam se dirigindo para lá. O que está acontecendo? Ela perguntou a um dos elfos ao lado dela. Estou no mesmo carrinho que você, Patecalta, não sei mais do que você. O homem disse com uma voz confusa de resignação. Ele não tremia como ela, mas seus olhos não eram mais vivos que os dela. Nos momentos de silêncio, quando os escravos se olhavam, sempre havia a pergunta: será que meus olhos parecem tão mortos quanto os deles? Com o tempo, a resposta sempre acabou sendo a mesma: sim. Enquanto rolavam sobre a pedra, pequenos solavancos na rua balançando-os no lugar como se estivessem nos braços de uma mãe, eles rolaram. E num raro momento de impulso ao olhar para o portão, ela ergueu os olhos e viu as 7 figuras no topo do muro. Ela reconheceu 2 deles, e dada a proeminência do lugar, eles estavam dizendo a verdade. Eles eram realmente cardeais. O que está acontecendo? Ela se perguntou atordoada. Ela ainda estava se perguntando quando as carroças começaram a parar e seguir por estradas diferentes do lado de fora do portão, e chegaram ao seu destino. A forca parecia um pesadelo aos seus olhos enquanto as carroças passavam, assim como os postes de chicote. Ela não foi a única a tremer. Quando a última carroça de sua pequena caravana passou pelo portão, ela observou com pavor enquanto ele se fechava. Era como uma parede de ferro. A carroça em que ela viajava tinha a porta aberta, e um por um, eles saíram e foram para a frente. Alinhem-se. Alguém gritou e ela correu para seguir as instruções. Os carroceiros desceram e foram para a frente da fila, onde ela e todos os outros tiveram sua primeira surpresa. Os motoristas puxaram seus pesados capuzes para trás, e para sua surpresa, ela se viu olhando para feições élficas. Bem-vindo à salvação. Aquele na frente de sua fila disse com uma expressão alegre. Suspiros de descrença saíram de seus pulmões, e ela, como muitas outras, balbuciava torrentes de perguntas. Os carroceiros tentaram por vários minutos acalmar os grupos diante dos quais estavam, e só quando fizeram silêncio é que começaram a explicar tudo. Quando foi entendido, alguns desmaiaram, alguns choraram e se abraçaram. Mas Patecalta só pôde ficar pasmada quando a esperança acendeu em seu peito pela primeira vez em 70 anos. Muito mais foi explicado nas horas seguintes. Alguns, como ela, mal sabiam que havia uma guerra, outros concordaram com coisas que ouviram, rumores de um vingador, um pesadelo ambulante que invocava a ira divina para esmagar aqueles que se opus a ela, e um Deus que libertou seu povo onde quer que ele andasse. Então agora, continuou o carroceiro,
Você tem que cultivar, tem que trabalhar, mas fará as duas coisas em segurança. Fazer as duas coisas manterá os monstros afastados até que finalmente possamos deixar este lugar para sempre. O Supremo está criando um lugar para nós, onde todos possamos nos estabelecer, longe do rei que nos abandonou, longe das pessoas que nos escravizaram. Só precisamos trabalhar, e vamos acordar de tudo isso. Ele disse com a confiança fácil de alguém que sabia exatamente o que estava acontecendo. Ele abriu os braços como se quisesse abraçar todos eles. Continue cumprindo as cotas e você não verá os perigos de Kami Miyako passarem por esses portões. Patecalta ainda tremia, mas agora era algo diferente do medo, e ela descobriu que gostava muito disso. Quando a última carroça saiu, os cardeais e o pontífice permaneceram uniformemente silenciosos até o portão se fechar. Raymond, Ginedine e Berenice calaram-se de desgosto que tiveram de disfarçar. Quão degradado nosso povo se tornou, por se comportar de forma tão grosseira com vidas tão desamparadas e arruinadas. Raymond ponderou consigo mesmo, mas quem sou eu para julgar? Há um ano, eu teria descartado o assunto como igualmente desagradável e irrelevante. Tenho muito a responder e não tenho respostas. Enquanto pensava nessas palavras finais, ele só pôde sentir um remorso que sabia que nunca iria desaparecer. Ele estava tão perdido em seus devaneios que não percebeu que seus colegas cardeais haviam começado a brigar entre si, até que Necran a dama lhe deu um tapinha no ombro. Estou voltando. Ele disse simplesmente, ele não estava olhando para Raymond quando falou, estava olhando para sua cidade. Em um ano, o que ainda estará de pé? Necran se perguntou enquanto olhava para a cidade orgulhosa, o monumento do triunfo e da supremacia humana, de paredes ainda mais orgulhosas, as paredes que nunca haviam caído. Quando o Pontifex Maximus chamou a atenção dos outros, eles assentiram educadamente, até Dominique deu isso a ele, mas nenhum deles passou despercebido que os guardas ao longo da muralha estavam mantendo uma vigilância cuidadosa, não no que estava além dos muros, mas dentro e sobre eles. O cardeal Raymond trocou um olhar com Dominique, apenas por um momento, mas bastou um sutil aceno de cabeça do cardeal do vento. Eu irei com você, podemos compartilhar a estrada de alguma forma. Raymond disse em um tom amigável. Eu saúdo a companhia. Necran respondeu e gesticulou com a mão esquerda para a porta que descia da torre até o nível da rua. Caminhavam sob olhares atentos, mas pelo menos dentro da torre não podiam ser vistos. Envolvido por sombras e pedras, Necran olhou para os degraus abaixo. Você sente isso, não é? Raymond não respondeu imediatamente. É como descer os degraus até o abismo mais profundo do inferno. Necran assentiu. Muito mesmo. Você os viu também? Eu fiz, Agante. Raymond disse, usando a palavra que eles temiam. Eles ainda vão tentar? Necran perguntou com uma voz de pavor. Seus olhos tão arregalados que mesmo na escuridão onde apenas um punhado de velas perfurava, ele conseguia ver claramente. Eles vão passar aqui hoje e me contar tudo, não sei. Raymond respondeu com um tremor no corpo ao pensar nisso. Chance de sucesso? Necran perguntou. Difícil de dizer. Raymond respondeu. Isso sempre significa pouco nessas coisas. Necran disse, franzindo a testa. Eu sei. Raymond mordeu as palavras à medida que elas se formavam em sua língua, mas mesmo assim as cuspiu. Mas tem que ser tentado. Poderíamos acabar com tudo isso de uma só vez. Você quer ver os exércitos do rei feiticeiro nos portões de Kami Miyako? Agante vem fazendo isso há gerações entre os elfos negros. Kira, você acha que está se acumulando lá? Eu sei. Você não precisa me explicar isso, mas precisamos de algum tipo de saída. Necran disse quando chegaram à porta do nível da rua. Planejar para o fracasso? Isso não é pior do que o planejamento regular? Raymond perguntou surpreso. Chame isso de contingência. Ouça, quero que você redija uma carta quando voltar e mande-a enviar para Dominique. Informe-o de que há uma conspiração contra a vida dele. E eu sou responsável por isso. Mantenha os detalhes vagos, mas roteá-lo pela maneira mais lenta e ineficiente. A voz de Necran ficou um pouco triste enquanto ele falava. Se der certo, não importa. Se falhar, então a carta lhe dará uma cobertura. Necran estendeu a mão para a porta e abriu-a. A luz os cegou por apenas um momento. Eles pararam. Então, quando sua visão se ajustou, eles seguiram em frente.
Raymond ordenou que sua própria carruagem o seguisse e então se juntou a Necran para viajar na sua. Eles sentaram-se frente a frente em silêncio enquanto Raymond pensava no que o Pontifex Maximus havia dito. Você está se sentenciando à morte. Raymond disse enfaticamente. Não é assim que eu queria que minha vida terminasse, mas poucos podem escolher o caminho que seguirão, e pelo menos pode-se dizer que isso é útil, basta fazê-lo, e quando você tiver uma chance, bem, você ainda tem a garrafa, certo? Necran sorriu maliciosamente. Raymond encontrou coragem para rir. No porão, quando tudo acabar, farei o que você pediu, presumindo que eu também esteja vivo. Serei o único homem na história que mijou no túmulo do meu inimigo, do meu próprio túmulo. Posso viver com esse epitáfio na minha pedra. Necran gargalhou maliciosamente. Traga mais 2 garrafas para mim e verei o mesmo com os túmulos de Yvon e Maximilien. Raymond deu um sorriso negro ao Pontifex Maximus, fazendo o velho dar um tapa no joelho e rir ainda mais. Vou começar a beber assim que chegar em casa. Necran respondeu. Estou ansioso pelo dia em que você poderá acertar o último deles. Raymond respondeu com uma piscadela. Gostaria de poder dizer o mesmo, mas, e você? No que mais você está trabalhando? Necran perguntou enquanto se inclinava para mais perto de Raymond. Você não está tão deprimido quanto deveria, considerando todas as coisas. A escritura negra está voltando, temos magos voadores ajudando-os a retornar, mas eles estão parando aqui primeiro para receber sua missão do próprio Dominique, o grande defensor vai enviá-los para derrubar Zexi. As pálpebras de Raymond caíram e ele cruzou as mãos no colo. O silêncio após a declaração falou muito sobre sua expectativa de que eles poderiam atingir esse objetivo. Presumo que você não pretende simplesmente deixar isso passar. Necran respondeu com uma voz inexpressiva, olhando para Raymond com uma sobrancelha levantada. As escrituras negras são diferentes de todas as outras, eles são os mais independentes e os únicos onde a força é absolutamente a única coisa que importa. Este foi um exemplo extremo de alguém cuja lealdade era diferente, mas ela não é apenas um, eles cresceram com ela no topo. Ela viu muitos deles passarem de novatos a veteranos. Não sei se eles estão cientes do que está acontecendo, mas, provavelmente não, alguns são leais a mim, ou se lembram bem de Zexi. A resposta de Raymond foi cheia de sesimas enquanto suas mãos se separavam ao lado do corpo e seus dedos batiam ansiosamente na almofada do assento. Isso é um risco enorme. Necran apontou. É uma guerra enorme. Raymond respondeu. Portanto, é uma corrida até o túmulo para nós dois. Necran disse com resignação enquanto olhava para o chão da carruagem. Então Raymond respondeu quando a carruagem diminuiu a velocidade até parar, ele abriu a porta e saiu. Te vejo logo, meu amigo. De fato, e em breve enviarei algumas garrafas especiais para você para uma celebração de triunfo. Necran disse em voz alta enquanto saía atrás de Raymond. Raymond foi até sua carruagem e entrou. Sentando-se, ele se viu sob o olhar de 2 pares de olhos dizendo coisas muito diferentes. O primeiro, preocupado e ansioso. O segundo, predatório e divertido. Nua, Solution, obrigado por esperar. Raymond disse ao par. Solution esticou os braços e recostou-se, apoiou os pés na almofada ao lado de onde Raymond estava sentado. Sem problemas, eu estava apenas explicando para Nua como fiz as pessoas desaparecerem. Seu sorriso desumano reapareceu e a pele pálida de Nua parecia levemente verde. Raymond estava prestes a ceder à sua curiosidade, apenas para Nua dizer: confie em mim, Raymond, você não quer saber. Ah, tudo bem então, valeu a pena. Raymond disse e depois explicou a natureza de sua conversa com o Pontifex Maximus. Bom, Solution disse indiferentemente. Cuidei de outro ontem à noite, ela disse com um pouco mais de contentamento. Desaparecido? Ele perguntou. Só uma parte deles, extraiu um pouco do sangue, fez umas pegadas lindas com os sapatos de um feitor, deixou algumas manchas ali e colocou uma joia da mulher no bolso do casaco. Tive uma boa refeição com isso, a vida é boa. Seu sorriso sadicamente desumano o lembrou do que ele estava enfrentando, forçando-o a esquecer sua beleza impressionante. Bom que você se divertiu, algumas pessoas servem apenas para serem presas. Raymond disse com uma casualidade selvagem que se chocou quando percebeu o que havia dito em voz alta. Você gosta disso? Nua perguntou com descrença.
Parece que isso cresceu em mim. Raymond respondeu, estendendo a mão e pegou a mão dela. Mas tenha certeza, isso não é feito levianamente e tem um único fim, eu prometo. Noah olhou para ele de soslaio. Ainda assim. Ela disse, bem, eu deveria me acostumar com isso. Alguma chance que eu possa, talvez ir ver Alan hoje? Eu quero ver a casa dele aqui, quero conhecer, inferno, parece errado chamá-la de minha substituta. Mas, ela passou os dedos pelas coxas e balançou a cabeça de uma forma pequena e rápida. Não, não importa, há coisas maiores acontecendo. Ela disse rapidamente e depois perguntou, o que posso fazer para ajudar? Não muito. Solution disse sem rodeios, você não se sente confortável em matar, e matar é o que tem que acontecer. Noah olhou para a donzela demônio, um tanto ferida, seus olhos baixaram. Talvez você possa ajudar curando. Raymond propôs, sua voz era tão gentil como sempre quando se tratava da pequena escrava. As instalações têm pessoal, você pode treinar outras pessoas nas habilidades para fazer poções, você pode ajudar a salvar vidas, enquanto nós as levamos. Não! Noah gritou de repente, sacudindo sua mão, chega! Chega! Ela olhou para os dois com um olhar furioso. Talvez eu pudesse fazer isso. Talvez eu pudesse aguentar o resto deste conflito me escondendo como fiz na casa de Alan, trabalhando com poções e cataplasmas, mas e depois? E depois? Solution ergueu uma sobrancelha quando os lábios de Raymond se separaram, mas nenhuma palavra saiu. A pequena escrava quer mostrar os dentes e morder de volta, é isso? Ela perguntou confusa. Noah não contestou a condescendência ou não se importou com isso, porque assentiu ferozmente e respondeu, sim. Passei a maior parte da minha vida como propriedade, presa ou ambos de outra pessoa. Se tudo isso acabar sem que eu revide, isso é tudo que serei. Lágrimas de raiva caíram enquanto ela gritava com eles e todo o seu corpo tremia de raiva. Vocês dois são assassinos. Então me ensinem. Ensine-me a matar. Noah exigiu furiosamente, por favor. Ela acrescentou desesperadamente enquanto Raymond e Solution trocavam um olhar pensativo. Eu acho que proteger você é meio chato. Solution disse, expressando pensativamente seu apoio a Raymond. Você só atua à noite, tenho servos suficientes e posso passar o tempo enviando meus votos por mensageiro, não preciso comparecer a todas as sessões. Raymond acrescentou timidamente. Solution estendeu a mão, Noah olhou para ela timidamente e depois colocou a sua nela. Você está pronto para se machucar, pequena escrava? Ela perguntou com uma doçura mordaz e deixou seu ácido ardente agir muito lentamente na mão de Noah. O rosto de Noah registrou dor, seus dedos se contraíram, mas ela não recuou. Com o que você acha que tenho vivido por quase 150 anos, donzela demônio? É minha escolha, Gá. Ela soltou um ruído de dor enquanto gaguejava uma ou duas palavras de cada vez. Ela manteve os olhos fixos na empregada e segurou sua mão trêmula com força ardente, até que a própria Solution deixou sua mão cair. Noah agarrou com força a mão machucada e segurou-a contra o peito. Tudo bem, por que não? No mínimo, será uma mudança de ritmo. O que você me diz, Raymond? Solution disse com uma risadinha sádica. Você está pedindo minha permissão? Ele perguntou surpreso. Não, estou perguntando se você quer ajudar. Não preciso da sua permissão. O nariz de Solution ergueu-se um pouco arrogantemente. Bem, se você vai fazer isso de qualquer maneira, então eu poderia muito bem apoiá-la. Ele respondeu enquanto tirava um curativo de uma gaveta e puxava a mão de Noah para si e começava a envolvê-lo. Eles me disseram que você era um humano esperto. Parece que eles não mentiram. O sorriso desumano de Solution não abandonou seu rosto até desaparecer quando a carruagem finalmente chegou à casa de Raymond.